Estamos aqui então com o coordenador escolar, Thiago Júnior Gobetti, e nós vamos dando continuidade então ao nosso estágio sobre gestão escolar. A nossa proposta de hoje então é nós fazermos uma entrevista bem descontraída, falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Então gostaria de cumprimentá-lo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Márcia. Vamos iniciar então, Thiago. Como é o nome completo da escola que você coordena? Escola de Educação Básica Dr. Teodoreto Carlos de Faria Souto. Certo. O nível de ensino ofertado pela escola? A escola atende os anos finais do ensino fundamental, atende também o ensino médio, atende também algumas modalidades do atendimento educacional especializado, que é o altas habilidades e superdotação, e também aos alunos que precisam de um apoio pedagógico, deficiência mental, visual, enfim, que é a chamada as salas do AEE. Correto. A administração da escola é municipal, estadual ou federal, Thiago? Ela é estadual. Estadual. Quanto tempo você está na coordenação da escola? Eu, junto com a professora Márcia Joana Moreira, que é a diretora-geral, também com a professora Lila Jaqueline, que ocupa o mesmo cargo que eu, que é assessor de direção, nós compomos desde 2017 a equipe gestora dessa escola. Certo. Quantas pessoas compõem a equipe escolar, Thiago? A equipe escolar hoje, sabe que isso é um elemento que varia ano por ano, mas nós contamos com 52 professores. Nós temos três pessoas que compõem o quadro de gestão, que é a diretora-geral, e 2 assessores de direção, e também 5 pessoas que compõem o quadro de administrativo, que são os assistentes técnico-pedagógicos, os assistentes educacionais e também a coordenadora pedagógica. Ok. Quantos alunos estão matriculados hoje atualmente na escola? 654 alunos com matrícula ativa e em processo de crescimento. E essas turmas, elas estão divididas de que forma? Então, essas turmas, elas foram... Esse ano é um ano que a escola ela retornou de um ano pandêmico, então desde março nós estamos atuando no modelo híbrido, naquelas turmas em que a composição da sala ela não atende a questão da metragem, né, que o número de alunos ultrapassa a metragem permitida para respeitar os protocolos de biossegurança e de distanciamento social, mas algumas turmas, porque a nossa escola é uma escola nova, também as salas são bem amplas, são ventiladas, é possível realizar a ventilação cruzada, que ela tem janela em ambos os lados, a porta, então a gente atende eles também de forma integral, certo? E as turmas elas têm assim, não são turmas assim tão vazias, mas elas atendem a todos os protocolos de biossegurança e principalmente elas atendem os elementos pedagógicos, né? Porque a gente sabe que muito aluno é complicado, pouco aluno também, então elas estão dentro de um padrão muito legal para se desenvolver um bom trabalho. Falando um pouquinho então desse espaço escolar, Thiago, aproveitando também, ressaltando esse momento que nós estamos vivendo, né? Já estamos na pós-pandemia, mas não podemos descartar ainda. Na escola, quais são os espaços mais utilizados pelos alunos? Nesse momento a gente tem algumas restrições, apesar de a gente sentir alguma flexibilização pelo fato de um número bem expressivo de alunos já ter sido vacinado, 100% dos profissionais já terem tomado as 2 doses, né, inclusive do quadro de apoio, enfim, mas os espaços mais utilizados são as salas de aula. Nós temos também as salas onde nós temos as lousas interativas digitais, os laboratórios também eles estão sendo bastante utilizados, que é o de matemática, o de ciências, o de arte, o refeitório, nós temos um momento de refeição que as turmas são escalonadas, então leva uma hora para a gente poder atender todos os alunos, respeitando todos os protocolos de biossegurança, e também agora com a flexibilização nas medidas de biossegurança, um pouco mais recente, também utilizando o ginásio da escola, sem se descuidar, obviamente, como você colocou antes, Márcia, pela necessidade, né? Afinal, a pandemia não passou, a gente está sentindo uma melhora, mas ela não passou ainda, então esses são ambientes bastante utilizados, com todo aquele cuidado para que não se gere aglomerações e tudo mais. Ok. Vamos falar um pouquinho agora sobre o processo de ensino e aprendizagem da escola. Tem conselho escolar presente na escola? Thiago, como funciona? Desculpa te cortar mais. Então, Santa Catarina, ela tem um processo muito claro de enxugar ele e de tornar ele realmente a alma dessa escola. E não seria
aceitável se esse documento fosse elaborado por um grupo pequeno, mas ele é constantemente discutido. Nós temos um processo para isso, né? Então, todo ano, no início de ano, sempre é realizada uma assembleia de pais e sempre é realizada uma ou mais reuniões pedagógicas com os professores. E a partir daí é elaborado todo o plano de ação da escola e realizadas as atualizações, as adequações do projeto político-pedagógico. O restante ele é realizado através de comissões, porque existem pontos do projeto político-pedagógico que eles são flexíveis, mas existem pontos que estão vinculados àquilo que é adotado pela legislação catarinense, que a gente não tem tanta flexibilidade, mas é algo que precisa ser construído, precisa ser debatido e principalmente socializado com as pessoas, certo, Márcia? Então, algo bem importante, e nos últimos anos a gente conseguiu acompanhar todas as mudanças na estrutura educacional brasileira, sejam elas na parte legal, na parte de organização das escolas, e fez do projeto político-pedagógico um instrumento de referência para se adequar a essas demandas. Que interessante, Thiago. Acabou incluindo aqui a próxima pergunta também, né? O que faz parte, então, nessa instância do projeto político-pedagógico. Eu gostaria que você citasse alguns elementos que fazem parte, então, do projeto pedagógico da escola, projeto político-pedagógico, ou da própria escola, que não tenha sido citado ainda, Thiago. Então, a escola ela é administrada como se fosse um grande quebra-cabeças, né? E a gente não tem condições de realizar uma reunião com todo mundo toda semana, com todos os pais. Afinal, eu comentei com você que são mais de 700 pessoas envolvidas diretamente na condução do processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, do processo de gestão, que hoje a gente vive sob a égide de uma gestão democrática, né? Não dá para tomar as decisões de forma unilateral a partir dos gestores. Mas assim, a escola ela funciona através de diversas instâncias colegiadas. A mais importante delas é o Conselho Deliberativo Escolar, que você já teceu as perguntas. Sim. Nós também passamos por eleição recentemente, que é o Grêmio Estudantil, e diga-se de passagem, a experiência do Grêmio Estudantil no Teodoreto ela é muito positiva. Eles se integram, não apenas de ações voltadas à arrecadação de fundos ou apenas a eventos esportivos, mas eles se envolvem em projetos, inclusive tem uma programação muito legal no final do ano, se quiser depois fotografar lá, Márcia, para você incluir nessa parte. Eles estão organizando até uma despedida dos uniformes do terceirão. São os alunos que vão estar dando sequência às suas vidas, encerrando o ciclo da educação básica. E por que não doar os seus uniformes, né? E por que não fazer isso de uma forma muito bonita, muito sentimental, para reforçar os laços, tecer todas as lembranças da escola, né? Então, além do Grêmio Estudantil, Conselho, nós temos também a Associação de Pais e Professores, que é mais voltada para a questão financeira também. Então, o Conselho Escolar ajuda em todas as decisões. A APP é a entidade mantenedora dessa escola, seria como se fosse a empresa em si, que é responsável pelas finanças, que é responsável pelas prestações de contas, até o final do ano é responsável pelo pagamento dos serventes, organização dos encargos tributários, e é óbvio que a gente não exclui nenhuma delas, das decisões, então a gente acaba, por exemplo, do grupão do WhatsApp vai todo mundo, né? Para poder ajudar, decidir, conversar, enfim, também dar os rumos para a gestão. De instâncias envolvidas, né? E só para constar toda a função delas, a legislação atual que orienta o funcionamento dessas instituições, ela é organizada também. Os recursos todos eles permeavam, primeiro, para responder a problemática de como que eu iria conseguir envolver e tornar produtivo o meu aluno sem que eu tenha um contato físico, pelo menos direto com ele, né? E aí você tem em consideração diversas realidades. Aquele aluno que tem acesso à tecnologia, ele pode utilizar o Classroom, uma plataforma de sala de aula virtual, também podia utilizar o Google Meet, onde a interação com o professor ela era muito mais facilitada. Você também teve alunos que não tinham acesso a essas tecnologias, que elas demandam de uma infraestrutura e os elementos econômicos eles pesaram a partir da pandemia. Eles tinham acesso às atividades impressas, e aí o professor também elaborava de acordo com a realidade do aluno, levando em consideração aquilo que era conhecimento e habilidade essencial. E por mais que não tenha sido o resultado que a gente gostaria que tivesse, mas foi o jeito que tinha que acontecer. E levando em consideração que não poderia haver interação, o resultado foi muito positivo. Sempre, é claro, né, adotando estratégias de ensino à distância e levando em consideração conhecimentos e habilidades essenciais. Correto. E durante essa pandemia, então, Thiago, quais foram os maiores desafios enfrentados por vocês? O primeiro desafio, acho que foi o receio que todos nós tínhamos
porque o trabalho não podia parar, nem tudo a gente conseguia fazer de casa. Então a gente estava preocupado com a questão, por ser uma situação de uma pandemia global, né? O segundo é de que forma que nós iríamos qualificar professores e alunos, e também nós, enquanto gestores, equipe administrativa, por um elemento que não houve ensaios, né? Não teve como, galera, vai ter uma pandemia, então todo mundo vai se qualificar para utilizar ferramentas de interação à distância e, detalhe, para construir o processo de ensino-aprendizagem. Então, de que maneira a gente ia desenvolver esse processo? Tivemos muito apoio da Secretaria da Educação, mas a escola também fez foi um trabalho muito árduo para conseguir amenizar todos os prejuízos impostos pela falta de interação entre alunos e professores. E o último passo, com certeza, é de que forma que nós vamos preencher as lacunas que ficaram, sendo que um aluno numa série ele tem determinados conhecimentos e habilidades que ele precisa adquirir, que são essenciais para a série subsequente, que são essenciais para o exercício da cidadania, para ele entrar no mercado de trabalho. Então, foi uma intensificação. O medo da pandemia se transformou em como que nós vamos atingir os objetivos e garantir os direitos de aprendizagem, e hoje de que forma nós vamos preencher as lacunas que ficaram em aberto por ocasião do ano pandêmico, né? Esse ano a gente interagiu de uma forma um pouco diferente com os alunos, um pouco mais da presença deles aqui na escola, porém do modo híbrido. Então o aluno ele vem para a escola e o professor vai ver ele de novo dali. Vamos dar continuidade aqui então, Tiago. Quais são os canais de comunicação mais utilizados pelos alunos e também pela equipe escolar? Esse é um ponto bem importante que a pandemia trouxe também, que é o reforço à nossa maneira de a gente se comunicar, e todas elas permeiam em relação às tecnologias, né? Hoje, com certeza, o canal mais utilizado é o WhatsApp. A escola também tem o número dela, a gente também, por estar em todos os grupos de turma, se sente muito próximo da comunidade. E o principal hoje é difícil, os pais ligam sim na escola, mas a maior parte é feito via WhatsApp. Certo. Online. Tiago, não tem como nós fugirmos desse tema. É importante nós continuarmos falando sobre a pandemia. E durante esse período da pandemia, quais foram então os recursos mais utilizados para que os alunos então não